vim também hoje a essa tribuna, e aí é o objeto central da minha fala de hoje, falaria sobre um requerimento que deveria ter sido apreciado por esse plenário. Mas vim a essa tribuna hoje, infelizmente, lamentar a retirada de pauta do requerimento meu, que pedia que essa casa fizesse uma comissão para a gente investigar os desmandos e os descasos que foram denunciados pelo advogado Bento Vieira, que chegou até essa casa e que não pode ficar sem resposta para a sociedade. E eu quero pedir licença para que eu possa fazer uma explicação acerca de algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara. O fato de terem, possivelmente porque eu não tive acesso a essa documentação, o fato de terem tentado corrigir a dispensa de citação que está bem clara aos nossos olhos no diário, não exclui de nenhuma forma o que foi feito. O crime está lá, aconteceu, já está no diário, já foi colocado. O arrependimento posterior, nesse caso, não pode excluir que seja que a gente investigue e que a gente averigue que aquilo ali foi um ato ilícito feito pela administração pública do nosso município. Mas aí, continuando analisando esse contrato, a gente percebe que ele é feito no nome do senhor José Alberto Oliveira Sobrinho. E aí, essa comissão que eu pedi a criação aqui hoje, e eu agradeço, vereador Gilmar, Vossa Excelência, por ter dito que assinaria e assinou junto comigo, de forma corajosa isso. Eu agradeço bastante, Vossa Excelência. E aí a gente precisava nessa comissão colher alguns dados. Nós precisávamos saber da compra dessa casa, de que forma ela foi feita. Nós precisávamos saber se o senhor José Alberto Oliveira Sobrinho ofere renda suficiente para a aquisição de um imóvel no valor de R$75 mil. E para isso nós precisaríamos da quebra do sigilo bancário dele, para que a gente pudesse analisar como é que é essa renda, porque são tão poucas pessoas que têm acesso a gastar tanto dinheiro numa casa. E outra coisa, senhores, analisando o local onde é essa casa e analisando o mercado imobiliário da nossa cidade, dificilmente algum dos senhores, algum de nós, aceitaria vender uma casa naquela localização com aquele tamanho de terreno por R$75 mil. Dificilmente isso aconteceria. E o Código Civil, no seu artigo 157, ele é bem claro quando fala dos vícios jurídicos que podem haver num contrato de compra e venda. E o artigo 157, ele fala da lesão. Quando alguém, por algo excepcional, é levado a fazer um contrato que não lhe beneficia. Uma casa daquela, senhores, o mínimo de preço dela pela média da nossa cidade é R$200 mil. Mas eis que o senhor José Alberto Oliveira Sobrinho conseguiu comprar essa casa por R$75 mil. Um valor talvez 3 vezes menos do que o mercado pediria por essa casa. Então isso a gente também precisa. No direito é inclusive permitido que esse tipo de contrato seja anulado em alguns casos, porque ele fere uma coisa que a gente chama do princípio da primazia da realidade. Nós não podemos fazer atos que não condizem com a realidade. Ora, se uma casa vale R$200 mil, ela pode ser comprada por 70? Essa também é mais uma das nossas perguntas que fica. Hoje, sem dúvidas, é um daqueles dias que deixa essa tribuna entristecido. Entristecido simplesmente porque nós não queríamos aqui colocar na forca e condenar por condenar a Prefeitura Municipal de Bacabal. Essa não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção era simplesmente tomar as nossas prerrogativas que são de direito e poder cobrar e fiscalizar de forma oficial, com uma CPI aberta, os atos praticados pela administração pública aqui no nosso município, mas isso infelizmente não foi possível. Por isso hoje desço dessa tribuna triste, descerei dessa tribuna envergonhado porque nós abrimos mão de uma das nossas maiores prerrogativas hoje, Senhor. Uma chance de ouro
nós desperdiçamos na tarde de hoje de nos limpar com a sociedade de Bacabal. A sociedade esperava da gente essa resposta. E aqui eu quero dizer para o prefeito que ele não está sendo amigo da Câmara, porque pedir que essa casa não aprove algo que vai fiscalizar e que vai mostrar o que é transparente não é ser amigo da casa, senhor. Isso não é ser amigo. Quero falar e deixar bem claro, senhora presidente, que, se possível, gostaria que a senhora entregasse o meu requerimento e nele tivesse contido de que não foi aceito e foi retirado de pauta, porque acho que nós já temos ferramentas suficientes para darmos o próximo passo e colocarmos o Ministério Público para ajudar a gente a fiscalizar a nossa cidade. Gostaria de fazer esse pedido a Vossa Excelência. Peço, senhores, portanto, licença para todos vocês que me assistirão na TV, a todos vocês que vieram até a tribuna, aos senhores vereadores, mas principalmente a Bacabal. Peço licença nesse momento para não só deixar a tribuna, como também deixar a sessão dessa noite de hoje. Muito obrigado. Hoje um dia triste para o Poder Legislativo Municipal, um dia para ser esquecido ou então para servir de exemplo para cada um de nós. Infelizmente, o meu requerimento que pedia a instalação de uma comissão para que a gente investigasse as denúncias que chegaram até essa casa, que foram aqui protocoladas pelo advogado Bento Vieira, infelizmente esse requerimento não foi nem colocado em pauta na sessão, o que é mais grave. Porque o requerimento precisa ser colocado em pauta quando é colocado a tempo, 48 horas antes da sessão, para que o plenário decida se ele deve passar ou não. A mim foi negado até o meu direito de colocar esse requerimento em pauta, o que é um ato grave, é um ato que me deixa muito envergonhado, entristecido, e para mim o Poder Legislativo deu um grande passo para trás quando fez isso nessa noite de hoje. Negar à população as explicações que ela tanto espera. Vereador, por que votou contra esses dois projetos que foram apresentados hoje na Câmara? Na verdade, hoje foi apresentado na Câmara dois projetos que visam a alteração do nosso regimento interno e visam também a alteração da Lei Orgânica Municipal exatamente para antecipação de eleição da presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bacabal. Então, ao nosso ver, em meio a tantas denúncias, em meio a tantas coisas graves, a gente está preocupado com a eleição da Câmara, que pode normalmente se realizar só em dezembro, que é quando ela deve se realizar. Eu acho algo muito pequeno para a gente estar se preocupando num momento desse que a nossa cidade passa por algo tão delicado, que é essa situação caótica em todos os bairros e afetando todos os cidadãos bacabalenses. Vereador, voltando a falar sobre a questão dos desmandos do que está acontecendo no município. Questionou a questão do que está no nome de José Alberto Oliveira Sobrinho. Ele cercear esse valor todo para comprar uma casa que, na verdade, o valor seria ainda maior? Quando a gente conversa com as pessoas que entendem do mercado imobiliário da nossa cidade, quando a gente conversa com os populares, ninguém consegue entender como uma casa com um terreno tão bom e tão bem localizado pode ser comprado apenas por R$75 mil. Né? Quando os imóveis naquela região e daquele padrão são adquiridos aí por 180, 200, 220 mil reais. Então é algo estranho de se perceber. Não é? Ora, se um vendedor pode ter no seu imóvel alguém que lhe pague 200 mil, ele vai vender por 75 mil esse imóvel? Nós não conseguimos ver sentido e é para isso que essa comissão deveria ser formada, para responder essas perguntas. Para responder todas as perguntas. Infelizmente, isso vai ficar devendo para a população bacabalense. Mas digo que, de posse desse material, irei ao Ministério Público protocolar essas denúncias e pedir que eles tomem alguma providência no sentido de acabar com esses desmandos da nossa cidade.